Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Lava Jato Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Zé Marco da Laje, prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a visita de um grande amigo do Rio de Janeiro, de Niterói, meu amigo Francisco Rebouças, que está aqui para falar para a gente sobre o tema O Bem e o Mal. Então, nesse primeiro bloco, nós sempre falamos do movimento espírita da nossa região dos Lagos. E a primeira coisa que nós queremos falar com vocês é sobre o nosso sorteio, né? Que já está chegando no final do mês. Agora, dia 31 de agosto, nós vamos sortear 2 livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livrinho aqui, que vocês estão vendo, e este livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Tá? Dia 31. Então, você que ainda não ligou para o nosso programa, para participar do sorteio, pode ligar, porque a Sueli já está lá no telefone, aguardando a sua ligação, 2629-2571. E hoje, aquelas pessoas que assistem os programas que já foram exibidos, né, no nosso site, desde a semana passada, esse nosso programa já está sendo também sendo veiculado ao vivo no nosso site, www.espiritismoemfoco.com.br. Então, você que tem parentes, amigos em outras cidades do Brasil, até do exterior, avisa para eles que o site do Espiritismo em Foco também agora está passando o programa agora. Se você entrar agora lá no site do nosso programa, você vai assistir esse programa ao vivo também pelo site. E amanhã, esse programa de hoje já estará lá também no vídeo. Para quem quiser, quem perder o hoje, pode assistir lá no nosso vídeo e também as nossas reprises, né, que passam durante a semana toda. Esse programa de hoje ele será, né, reprisado até domingo que vem. Então, vocês podem assistir nos vários horários de reprises do nosso programa. Tá bom? Então, nosso site, www.espiritismoemfoco.com.br. Então, esse programa hoje do meu amigo Francisco Rebouças já estará lá amanhã e está sendo veiculado agora ao vivo. Esse mês de setembro nós temos vários eventos importantes do movimento espírita. Então, sábado agora, dia 3, na Casa René Peça, nós vamos ter o 3º sarau, às 19 horas. Agora, sábado agora, às 19 horas, 3º sarau da Casa René Peça. Vai ter música, esquete, poesia, tá? E depois desse sarau vai ter o famoso, já tradicional, Festival de Tortas. Então, quem não conhece a Casa René Peça, ela fica ali na Rua São Luís, 135, bem na esquina com a Rua Porto Alegre, ali nas Palmeiras. Tá bom? Então, não se esqueça, o primeiro evento que nós vamos estar agora é sábado agora, dia 3 de setembro, lá no sarau. Bota aqui o cartaz aqui, focaliza para a gente ali com a outra câmera, para a gente poder, para que as pessoas possam ver, não, lá no outro. Isso. Ele vai focalizar aí para vocês, para que vocês vejam o cartaz do sarau, do 3º sarau, da Casa René Peça. Esse é do dia 3 de setembro.
Então, uma semana depois, no dia 10 de setembro, nós vamos ter o 6º Encontro Espírita do 34º CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação. O Marcos pode ir mostrando aí, que eu vou falando aqui, que eu posso ler aqui no outro. Então, nós teremos a presença de vários músicos, de cantores espíritas, venda de livros, CDs, artesanatos e barraquinhas de salgados, de tortas, salgadinhos de caldos mais variados, pastel. Todas as casas espíritas estarão lá, cada uma com uma barraquinha para vender esses salgados, doces, refrigerantes. E também, nós vamos ter uma livraria muito grande lá. Nós vamos ter uma barraca de divulgação. O nosso programa Espiritismo em Foco vai estar lá também com o stand lá. Eu e Marcos vamos estar lá para receber todas as pessoas, todos os nossos amigos que nos assistem, que estão sempre junto com a gente. Nós estaremos lá recebendo a todos para darmos um abraço. E vamos lá fazer uma sala de visita para a gente bater um papo. Nós vamos fazer várias entrevistas. Vai ser uma noite muito agradável, muito bacana, lá no 6º Encontro Espírita. Então, você que vai participar, não esqueça, leve 1 quilo de alimento não perecível, porque tudo que for arrecadado, nós vamos dividir entre as casas espíritas para as nossas reuniões assistenciais, para as famílias que recebem cestas básicas nos nossos centros espíritas, tá bom? Então, 1 quilo de alimento não perecível. Então, vai ser o local desse 6º Encontro Espírita, vai ser na Praça Porto Rocha, aqui no centro de Cabo Frio, sábado agora, dia 10, começa às 19 horas, tá bom? Então, não esqueça, nós vamos falando agora e vamos falar semana que vem também, né, para que a gente possa estar junto lá. Vamos lá festejar essa festa maravilhosa que vai ser esse 6º Encontro Espírita. O terceiro evento vai ser Encontro de Família no Centro Espírita Amor e Caridade, que vai ser no dia 18 de setembro. Vai ser domingo, tá? De 9 às 5 horas. Então, as inscrições você pode fazer ou lá no Centro Espírita Amor e Caridade, na rua Meira Júnior 90, ali na Passagem, ou através do site do Centro Espírita, www.ceac-org.com.br. Vai ter um almoço com refrigerante, sobremesa, as crianças será grátis, ao valor de R$10, para todas as famílias que comparecerem. Então, o Marcos vai mostrar para vocês aí o cartaz do Encontro de Família do Centro Espírita Amor e Caridade, tá bom? Então, estaremos também nesse evento maravilhoso. Então, o movimento espírita cada vez mais forte, crescendo cada vez mais na nossa região, mostrando, né, a união, a unificação das casas espíritas. Então, nós vamos passar agora para o Marcos, que o Marcos vai... bota essa câmera aqui para o Marcos, que agora que o Marcos vai ler para a gente o Pão Nosso, tá? Uma página, e depois nós vamos passar aí o nosso apoio, e depois nós voltamos para conversar já com o Francisco Rebouças. Meus amigos, depois de algumas faltas ao programa, tivemos milhões de telefonemas pedindo para que eu não voltasse. Voltei. Tá rindo? Porque problema de garganta. Fechou mesmo, legal. Eu vou ler um trecho aqui da Pão Nosso, o item 31. Com caridade. Desculpa, que ainda estou arranhando a garganta aqui ainda. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1ª Carta aos Coríntios 16:14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança pelos comovedores dos cartazes da imprensa, apelos comovedores dos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida.
Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da distribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Falou? Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Lava Jato, Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Então, meus amigos, voltamos no nosso apoio cultural e nós vamos então começar e antes pedir ao meu amigo Francisco Rebouças que faça a oração inicial para que a gente possa entrar em harmonia, em tranquilidade, que a gente possa ter essa paz aqui que nós já estamos sentindo dentro aqui do nosso estúdio, com a presença dos amigos espirituais nos envolvendo, nos ajudando nesse programa. Então, vou pedir ao meu amigo Francisco Rebouças que faça uma oração para a gente. Amigo Jesus, Divina Estrela, nossa inspiração maior, eis-nos aqui, mais uma vez, Senhor, a te rogar tuas bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos dos dois planos da vida, para que possamos, em teu nome, Jesus, conversarmos a respeito de tuas mensagens, de tudo que trouxestes para o nosso esclarecimento, para que, baseados em tudo que nos trouxestes, possamos nós fazer melhores escolhas doravante, buscando aprender contigo, com os ensinos que deixastes, para que, por nossa vez, possamos também contribuir para que o bem prevaleça, Senhor, sobre o mal. Que tua paz nos envolva a todos e a todos que estão nos assistindo nessa hora e que possamos, Senhor, caminhar contigo, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos começar a bater um papo. Hoje vamos falar sobre o bem e o mal e questões do Livro dos Espíritos, da questão 629 a questão 646 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o bem e o mal. Mas, Francisco, antes de a gente começar a conversar, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos que estão vendo nosso programa, quem é Francisco Rebouças, de onde ele vem, o seu centro espírita, os trabalhos que são realizados na sua casa, as reuniões públicas. Fala para as pessoas, para que eles possam te conhecer, o nosso público aqui da nossa região.
Em primeiro lugar, Renato, quero agradecer a honra de estar aqui com vocês, parabenizá-los pela coragem de pôr no ar um programa aqui na região dos Lagos, programa espírita, que vem adquirindo cada vez mais a confiança, né, e o apoio de todo mundo. Eu mesmo estou lá em Niterói, mas assisto o programa, aqueles que são gravados quando não posso ver ao vivo, e realmente tenho que parabenizá-los, não só pela coragem, mas pelo caráter do programa, que é um caráter de esclarecedor, né, da nossa doutrina. Eu sou Francisco Rebouças, faço parte da União da Mocidade Espírita de Niterói, a nossa UMEN, que fica ali na Rua Princesa Isabel 45, ao lado da emergência do Hospital Antônio Pedro. E a nossa casa espírita é uma casa essencialmente voltada, né, aos estudos da doutrina espírita, que é a principal atividade de nossa casa. Então, nós temos estudos praticamente todo dia, desde segunda-feira até sábados, né, variando apenas os horários. Segunda-feira, 7h30 da noite, terça-feira nós temos 2 estudos, tem às 14h30, aliás, às 15h30 e às 20 horas, né? Nós temos quarta-feira, às 14 horas, nós temos sábados, às 18 horas, e além das palestras que também temos às segundas-feiras, às 8h45 da manhã, às terças, às 2h15 da tarde, quintas-feiras, às 20h15 e aos domingos, às 17 horas. De formas que, além dessas palestras, dos estudos, nós temos a evangelização infantil da nossa mocidade, dos pais, a evangelização dos pais também é muito importante em qualquer casa espírita, necessária mesmo. Temos visitas, né, à Colônia Tavares de Macedo, ao Lar dos Velhinhos. Enfim, é uma casa espírita que tem todas as atividades normais de uma casa espírita, além das reuniões mediúnicas também, né, e as reuniões de atendimento fraterno e todas as atividades de uma casa espírita normalmente. Bom, Francisco, nós vamos falar sobre o bem e o mal. Mas antes a gente tem que falar de uma coisa, sobre a moral. Fala pra gente, então, o Francisco, que definição que a gente pode dar da moral? O que nós entendemos por moral? Fala pra gente aí. Bom, a moral, Renato, é a regra do bom proceder. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem do próximo. Porque aí sim ele cumpre verdadeiramente a lei de Deus. Porque não basta ao homem fazer o bem só a si e a sua família, aqueles que o cercam, né? Ele tem que fazer o bem com a finalidade de atingir a todos, e não somente a si e aos seus. Francisco, o assunto hoje é o bem e o mal. Quem estiver nos assistindo pode telefonar para cá, 2629-2571, e fazer uma pergunta sobre o bem e o mal, que o Francisco vai responder. Muito bem, Francisco Rebouças. Como eu posso distinguir o bem do mal? Isso é fácil? Não é difícil não, né? O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus, né? Então a gente procede bem quando a gente faz tudo que Jesus veio nos preceituar aqui. E o mal é tudo que contraria essa lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com o que Deus determina nos 10 mandamentos, né? Fazer o mal é ir de encontro a essas leis. Ou seja, tudo que eu fizer em benefício de todos está de acordo com a lei de Deus. Tudo que eu fizer que cause problemas a todos, eu estou indo de encontro a essa lei, contrariando a lei de Deus. Isso está no Evangelho. E nos países que não são cristãos? Há uma diferença aí, porque o que pode ser mal aqui não é lá, e o que pode ser mal lá não é aqui. A gente fica meio enviesado com uma coisa dessa. Por exemplo, dá só um exemplozinho. O cara
rouba lá, não vou citar o nome de país, rouba alguma coisa lá, o cara vai e corta a mão dele. Quer dizer, é um mal que para eles não é mal. Então, veja bem, essas pessoas, elas não estão sabendo distinguir a diferença, elas estão hipnotizadas, elas estão influenciadas de forma errada, a religião está errada, o comportamento está errado, o que é, a cultura está errada, porque para nós cristãos, o que é certo é o que seguiu o que está escrito dentro dos evangelhos. Mas eles não são cristãos, eles estão errados com aquilo que eu falei, da forma que eu falei? Bom, começando, eu começo me baseando nos cristãos. Nem os cristãos fazem, muitos dos cristãos não fazem, né, não cumprem a própria lei de Deus. O que acontece nesses países é que a legislação é humana. Então, a legislação humana, ela contempla alguns absurdos que a lei de Deus condena. Ora, cortar a mão de alguém porque praticou um mal, é praticar um mal talvez maior do que aquele que ele cometeu. Às vezes, furtou alguma coisa por absoluta necessidade, pedaço de pão, e alguém vai e comete para com ele uma ação pior do que a dele, que é cortar-lhe a mão. Então, isso pode estar de acordo com a lei dos homens, que ainda não atingiu essa fase, esse progresso de moralidade, né? Mas é claro que para Deus, seja Jeová, seja como ele chamar esse Deus, essa atitude não será uma atitude correta, embora a lei humana até lhe dê respaldo. Isso aí nós sabemos que é o do costume, né, dos países, né? Tem tantos costumes que são bem diferentes, né, dos costumes aqui do Ocidente, né? Para nós, né, causa assim, um certo espanto, né? Mas para eles é normal, porque está naquela fase. Cada um, né, segundo nós sabemos, que seu grau de evolução, seu grau de entendimento, né, das coisas, das leis de Deus, mas que nós temos certeza que eles vão chegar lá um dia também, eles vão entender isso, vão compreender isso, né, perfeitamente. E vão também caminhar nesse mesmo sentido. E com certeza isso que o Marcos falou, de cortar a mão, e outros costumes que isso aí, bárbaros, né, até bárbaros mesmo, que nós sabemos que acontece, com certeza com o tempo, né, o tempo, né, com a evolução, isso vai ser erradicado, com certeza. Não temos a menor dúvida disso, porque nós sabemos que tudo evolui. Perfeito. Perfeito. Então, Francisco, estando sujeito ao erro. Não, tem uma pergunta anterior aqui que é importante, porque é para desencadear aí o raciocínio. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Eu acho que nós vamos cair nesse mesmo problema que nós estamos falando aqui agora, né? O homem tem meio de distinguir isso? Como é que ele tem que proceder? Sim, Renato. Os Espíritos nos ensinam que quando o homem crê em Deus e quer saber, ele vai procurar e acaba sabendo. Porque Deus deu a ele a bênção maior que um ser humano pode ter, que é a bênção da inteligência, justamente para saber distinguir o que é bom e o que não é, para ele e para o seu semelhante. É verdade. Então, você que está nos vendo agora, se quiser fazer uma pergunta aqui para o Francisco Rebouças, 2629-2571. O nosso site já está transmitindo os nossos programas ao vivo, www.espiritismoemfoco.com.br. Ou alguma outra pergunta que não seja do tema de hoje ou de outros temas, que as pessoas tenham alguma dúvida, que queiram perguntar, mande um e-mail para o nosso e-mail, que é espiritismoemfoco@hotmail.com. Então, se você quer fazer alguma pergunta, manda para a gente um e-mail que nós vamos responder para vocês, tá bem? Nosso programa também está no Twitter, é @espiritismofoco. Também, se você quiser acompanhar nosso programa, também nós já temos muitas pessoas no Brasil e no exterior, pessoas que já estão seguindo o nosso programa no Twitter, tá bom? Francisco, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder de um guia seguro? Destrincha para a gente essa pergunta aí, e responde para a gente aí.
Renato, a lei de Deus contempla tudo e todos, né? Por exemplo, no nosso caso, os Espíritos nos dão um exemplo simples para que a gente entenda, né? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que traçou um limite para que nós, né, estabeleçamos limite de comer, de beber, de fazer qualquer coisa. Quando a gente excede essa medida, o que acontece? Nós vamos sofrer a consequência disso, de ultrapassar nosso limite. Ninguém pode comer um boi. A gente vai comer à medida do que nós necessitamos. Quando a gente passa desse limite, a gente vai ter dificuldade. Bom, e se a gente, os Espíritos ainda nos esclarecem, se a gente escutasse aquela vozinha que tem dentro da gente, quando nos diz para, chega, se a gente desse ouvido a isso, a gente não se excederia nunca, não é? Enfim, os excessos já foram traçados para cada um de nós. Nós não podemos ultrapassá-los. E quando a gente fala em excesso, a gente tem que entender que não é só para aquele que faz demais, o que come demais. O que come de menos também, porque nós temos um limite. Se eu não me sustentar ao limite das necessidades do meu corpo, eu também vou sofrer consequências, vou sofrer com o mal advindo desta minha falta de respeito para comigo mesmo. Nós temos uma pergunta aqui do Juliano, do Jardim Esperança. Ele fez 3 perguntas. 2 não é... nenhuma das 3 é do nosso programa de hoje, o bem e o mal. Mas, eu vou falar para ele. Ele pergunta aqui, eu volto como homem? Nem sempre. O espírito não tem sexo, ele pode vir como homem, como mulher, vai depender das necessidades dele, evolutivas dele. Então, todos nós podemos nascer homens, mulheres, negros, brancos, japoneses, chineses. Não tem jeito, meu camarada. É por isso que a doutrina espírita combate tanto o racismo, porque os preconceitos de modo geral, porque a gente pode vir numa situação que a gente mais odeia. Eu odeio negro, aí venho como negro. Olha a situação. Muito bem. Então, nós temos que acabar com esses preconceitos. E o resto das suas perguntas, você acessa o site www.espiritismoemfoco. Fala. Não, o site que eu quero. .com.br. www.espiritismoemfoco.com.br. Todos os nossos programas estão lá gravados, inclusive o que trata da sua pergunta aqui sobre reencarnação. O processo de se reencarnar, como que é feito isso. Acessa lá que vai ficar show de bola. Você vai ficar tinindo, vai ficar sabendo mais do que o Renato. Francisco, você cometeu um erro. Disse que a gente não pode comer um boi. Eu como um pedacinho por dia. Posso levar 1 ano, mas eu como um boi inteirinho. Você é homem inteligente. Ué, um pedaço, um bife por dia, rapaz. Olha só, estando sujeito ao erro, o homem não pode se enganar quanto à apreciação do bem e do mal. Porque todos nós somos um pouquinho sujeitos a erros de avaliação. Nós somos ainda muito infantis espiritualmente. E em função disso, nós não podemos cometer erros, achar o que é bem é mal, o que é mal é o bem. A gente não está sujeito a esse tipo de coisa? Nós estamos a caminho, né? Portanto, somos falíveis, capazes de cometer erros, como cometemos. Mas Jesus nos deu uma regra infalível. Basta que nós tenhamos capacidade de pensar com a inteligência, que é uma bênção sublime que Deus nos deu. Ele nos resume assim, ó. Vede o que quererias que vos fizesse, ou não fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ora, então, se eu me utilizar desse ensinamento de Jesus, eu não vou ter dúvida de que estarei fazendo o bem para aquela criatura, para aquele meu irmão. Basta que eu passe para o lugar dele, vivenciando a situação que ele está, e não fique daqui julgando. Uma coisa é eu falar daqui, e outra coisa é eu estar lá no lugar dele. No lugar dele, eu ia verificar o que seria melhor para mim. Ora, se é melhor para mim, seria o ideal para ele também. Olha só. Deus, na seu infinito conhecimento, sabe tudo.
poderia criar todas as coisas sem maldade? A humanidade sem que nós precisássemos passar por esse processo de enfrentar o mal no nosso dia a dia. Deus não poderia ter criado tudo sem mal, sem a maldade? Seria uma beleza, né? A gente receber tudo de graça sem nada a fazer por onde merecer, né? Em lugar nenhum é assim. A gente, para se formar, a gente começa lá na escola, lá embaixo, para chegar ao nível de um doutorado, né? Assim, Deus nos deu a inteligência para conquistar tudo o que necessitamos. Ou seja, Ele nos criou a todos simples e ignorantes. Por essa razão, não poderia nos dar facilidades, porque nós não iríamos aprender a nos virar por nós mesmos. Se o homem não tivesse, né, se não houvessem, por exemplo, as montanhas, os homens não saberiam que ele poderia subir e descer, né? Se não existissem as rochas, ele não compreenderia que existem corpos duros. Então, essa experiência é necessária ao homem para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que o progresso faça em si. Jesus é espírito puro, o mais puro que nós temos conhecimento. Por causa disso, Jesus também foi criado como nós e desenvolveu todas as suas potencialidades. Nós também as temos em nós. O que precisa é nos colocarmos com coragem para desenvolvê-las. Nós temos uma pergunta aqui de Janira, do Parque Burle. A pergunta também não é sobre o tema, mas é importante. Nós vamos responder aqui para você rapidinho. A violência de hoje, eu acho que é falta da Bíblia. Essa é a opinião de vocês? Você quer responder isso? Posso responder. Então, fala para ela aí. Olha, essa violência não passa justamente da nossa falta de compreensão das leis de Deus, que estão lá na Bíblia, né? Estão no Evangelho segundo o Espiritismo, estão no Alcorão, em todas as religiões. Então, o que falta realmente ao ser é seguir a sua filosofia religiosa, é estudar, porque em todas elas está lá escrito na Bíblia, no Livro dos Espíritos, em qualquer outro, que o ser deve amar ao seu semelhante, porque foi Jesus que nos resumiu todos os evangelhos, os profetas, em apenas e simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, de forma que você tem razão. Se as pessoas estudassem a Bíblia e conseguissem assimilar os ensinamentos morais que ali estão contidos, o mundo seria bem diferente, sim. Com certeza, e o caminho como Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é mesmo, Jesus é o caminho, ele nos trouxe todo o caminho que nós deveríamos seguir, né? Temos que seguir, para que se quisermos realmente sair dessa violência, né? Dessa miséria moral que nós estamos atravessando no nosso planeta. Mas, aos poucos as pessoas estão aprendendo, aos poucos as pessoas estão se conscientizando disso. Nós estamos falando aqui do bem e do mal, e o Francisco vai falar daqui mais para frente, com certeza, é que o bem ainda é muito tímido, né? Isso, mas o bem está aí. A maioria da população desse planeta são pessoas boas, de bem, e nós temos que fazer valer isso. Então, mais para frente, o Francisco vai falar para a gente sobre isso. Francisco, das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens, né? Nós sabemos disso, que muda a situação social, né? País para país, de cultura para cultura, né? De costumes. Então, não parece poder inferir isso daí, que a lei natural não constitui regra uniforme, ou seja, é diferente em cada lugar, cada situação, em cada local com pessoas, aglomerações, países, essa diferença. Isso aí não quer dizer que Deus não está de olho nisso, não, Francisco? Bom, as condições, né, de existência do homem, você já falou bem, Renato,
mudam de acordo com os tempos e os lugares, né? O homem do campo, por exemplo, ele está fazendo seu trabalho lá onde ele reside, de short, né, com uma bota ou de chinelo, uma camiseta naquele sol. O médico, ou aquele que trabalha no escritório de uma empresa, ele já tem outras necessidades que não aquela para se apresentar em seu trabalho. Então ele já usa terno, gravata, enfim. Isso não quer dizer que para o homem do campo a lei seja uma e para o homem da cidade seja outra. Aquele mesmo homem que hoje está trabalhando lá no campo, quando ele se credenciar, né, dos mesmos conhecimentos, a mesma capacidade deste homem que hoje trabalha aqui num consultório, ele vai sair de lá e vai necessitar dessas coisas do homem aqui do consultório. Então ele não vai mais poder usar o chinelo, a camiseta, porque as condições do seu trabalho serão outras. Isso não quer dizer que a lei tenha mudado para um ou para outro. A lei é a mesma, agora as necessidades, os lugares, os costumes, isso vai se modificando à medida das exigências da própria civilização, do próprio local onde aquele cidadão está estabelecido. Eu estou martelando aqui, inclusive está anotado aqui, uma pergunta que deve ter vindo de outro planeta. Olha só, fazer o mal, transgredir as leis divinas, é ruim para todos nós. Mas um indivíduo, vamos supor que nem um selvagem, ele mata e come o seu inimigo lá. Ele está cometendo uma maldade? Não deixa de estar, né? Porque o mal é sempre o mal, o bem é Mas sempre o bem. ele está sem conhecimento, né? Sim, exato. Para o selvagem e para o civilizado. O problema está justamente no conhecimento que tem um e outro daquilo que está fazendo, né? O selvagem, quando se entrega aos seus instintos, e nós, quando falamos de selvagem, não podemos esquecer que também já estivemos nessa fase evolutiva de nossa vida. Então, um selvagem, quando vai tentar contra a vida do seu semelhante, ele está agindo apenas pelo instinto. Ele ainda não tem o conhecimento que o homem civilizado, moralizado, já tem o conhecimento maior, mais aprofundado do outro, que não é mais aquele seu inimigo como antigamente era visto, como hoje o selvagem ainda vê, né? E ele já não poderá mais se utilizar dessa desculpa, que o selvagem está sendo movido por instinto, mas ele não, ele agora já está sendo levado pela inteligência, de formas que, em hipótese alguma, a gente pode comparar o crime praticado por um selvagem ao crime praticado por um homem dito civilizado, um homem de cultura, instruído. Ele é muito mais responsável pelo mesmo ato que os dois cometerem. Mas esse exemplo, essa pergunta que foi feita anteriormente, é para servir de base para essa que eu vou fazer agora. Nós temos exemplos na história recente de pessoas que não são civilizadas e que se deram ao prazer da carne humana. Que são civilizadas. Que são civilizadas e que se alimentaram de carne humana. Não estou dizendo que foram porque queriam, mas vamos dar um exemplo. Na Segunda Guerra, pessoas que ficaram presas em determinados locais, que não tinham alimentação, acabaram comendo os despojos dos seus companheiros que morreram antes. Aquele caso triste dos Andes, em que o avião caiu lá na neve e o pessoal teve que se alimentar de carne humana para sobreviver até o momento da retirada. Neste caso, eles não são civilizados. Eles são civilizados. Olha, Então, eles são civilizados e se alimentaram de carne humana, tinham o conhecimento. Como é que fica perante Deus essa situação? Eles cometeram um crime, eles cometeram algo de mal? Renato, as circunstâncias... Renato não, Marcos. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Numa situação extrema, como essas citadas aí por você, eles não teriam outra solução, outra saída para aquele problema. Qual era o problema? Da sobrevivência daqueles que ainda tinham condições de se manter vivos.
qual a única saída deles? Era fazer uso daqueles corpos, já sem o espírito ali presente, pessoas que deixaram a vida física e ali não restava além de sua carne, do seu invólucro carnal. Era a única saída para aqueles sobreviventes. Nesses casos, foi necessário, talvez eles nem quisessem, mas não tinha outra solução. Eles se viram obrigados a fazer uso daqueles corpos ali para se nutrir, tanto é que nós soubemos depois muitos depoimentos daqueles que estiveram lá, através dessas criaturas que se utilizaram desse último recurso extremo. Neste caso, eu vou continuar no assunto, que estou gostando demais. Neste caso, vamos supor que um indivíduo que estivesse lá não quisesse, em hipótese alguma, se alimentar da carne humana. E em função disso, pelas condições físicas que ele estava, morre. Morre e outros sobreviveram porque se alimentaram. E ele não quis e morreu. Eu poderia considerar isso um suicídio, já que ele não colocou o instinto de preservação em primeiro lugar? Eu poderia considerar um suicídio? Renato, complicada a pergunta, Renato, né? Não, desculpa, Marcos. Essa sua pergunta é complicada sim, porque tem dois aspectos aí. O primeiro é que ele tinha condições, né, de se alimentar conforme os outros e não o fez. Então a gente aparentemente poderia dizer, bom, foi um suicídio. Eu vou pedir para a técnica colocar a câmera lá no... Eu sei que eu sou bonito, mas eu gostaria que a técnica colocasse a câmera no nosso convidado. Tá. Então, nesse caso, a gente poderia dizer, bom, ele tinha comido, os outros comeram, né, sobreviveram e ele não comeu, faleceu. Eu não tenho conhecimento de que tenha havido isso. Mas, nesse caso, ele também tem uma concepção íntima de que não poderia aceitar, né, comer aquilo, convicção, como muitas outras religiões podem prever esse tipo de coisa como um crime ou contra as leis de Deus. Alguns acham que isso é um suicídio, porque ele tinha recursos ali, e outros não. Então, como as circunstâncias dão relativa gravidade ao fato, o fato dele não ter se alimentado, ele não estava causando mal a ninguém. Era uma convicção religiosa, um respeito ao seu semelhante, que ele ainda tinha dentro de si e não aceitaria isso. Então, fica difícil o julgamento. Alguns até acham que é suicídio, porque ele tinha meios de sobrevivência. Outros dizem que não, porque era um sentimento de respeito ao seu semelhante e ele não tinha intenção de se suicidar. Ele não fez isso para falecer. Ele não comeu em respeito ao próximo e não com essa intenção do suicídio. Como a gente sabe que Deus julga a intenção e não a ação, fica a critério de cada um raciocinar e achar o que diz melhor, mais no seu íntimo, né? Que seria o certo ou o errado. Na realidade, só Deus para julgar a consciência de cada um naquele momento. Que a gente faz essas perguntas, mas na realidade, quem esteve numa situação dessa é que sabe. É que sabe a dor que é. A dor que é fazer isto e a dor que é não fazer. Porque a pessoa fica numa encruzilhada. Imagine, Renato, a gente, né, numa situação dessa, dois amigos, né, então você tem um amor, um respeito àquele companheiro que conviveu com você durante anos. Imagina se é seu irmão, o que você vai fazer? Tem a chance de sobrevivência, né, e ao mesmo tempo tem aquela coisa do seu irmão, né, que conviveu consigo. É uma situação, como você bem disse, que a gente deixa a critério da justiça divina. Porque a justiça divina vai saber qual a intenção daquele que está fazendo isso. Ele pode estar fazendo por amor ao seu próximo, não é? E não com essa intenção de falecer mesmo, já que o meu irmão morreu, eu também quero morrer. Não é isso, ele não está querendo morrer, ele não está querendo cometer este suicídio. Ele tem um respeito e um amor ao seu semelhante, que pode ser até seu irmão. Eu soube, através de estudos, que muitos deles tiveram que fazer um tratamento psicológico. Após o fato. Nossa Senhora. Eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta já já.
Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Lava Jato Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Então, nós voltamos do nosso apoio. aí. Então, vamos continuar. Essa conversa está muito legal, muito bacana. Hoje nós estamos tendo aqui muitas ligações. Todas essas pessoas que estão ligando estão já participando do nosso sorteio no último programa, que é dia 31, tá? Sobre então já é o próximo já, né? Hoje é dia 22. Acho que é o próximo programa, já é o último programa do mês. Não, vamos sortear o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje é 24. E Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então o próximo programa realmente é o último programa do mês, então nós vamos sortear. Então você que ligou já está concorrendo. Quem não ligou ainda, pode ligar, mesmo que não queira participar, fazendo uma pergunta, liga, dá o seu nomezinho lá para a Sueli, que ela vai colocar lá no nosso saquinho lá, para que você possa concorrer na semana que vem, tá? Então, o Francisco, parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. A gente pode dizer que há, então, aí uma infração da lei de Deus. Explica para a gente melhor isso aí, sobre essa pergunta aí. Renato, a gente pode dizer que há sim uma infração à lei de Deus, né? Porque embora necessário o mal em nossa visão, tá? Essa necessidade vai desaparecer à medida que o homem compreender melhor as leis de Deus, passando de uma existência a outra, ou seja, através da reencarnação, o que nós admitimos fazer hoje, no futuro, nós não mais admitiremos, como muitas coisas que nós fazíamos anteriormente já não aceitamos fazer hoje, né? Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Então, à medida que a gente se desenvolve em conhecimento, em cultura, a gente vai se tornando muito mais responsáveis pelos pequenos errinhos, né? Antigamente, a gente cometia grandes erros e achava muito normal, mas hoje em dia, aqueles grandes erros nós já deixamos para trás. Nós já estamos cometendo erros de homens mais civilizados, portanto, muito mais responsáveis. Porque à medida que a gente conhece, à medida que a gente se esclarece, mais responsáveis perante Deus nós nos tornamos. Nós temos mais uma pergunta. Hoje, né, o público está participando mesmo com a gente. O bem sempre. Estão aí. Que esse assunto é um assunto realmente que todos nós, né, temos muitas dúvidas sobre isso, e as pessoas querem realmente entender, compreender melhor, né, como que funciona tudo isso, né? Como é que a lei de Deus, né, está inserida em cada um de nós, que no fundo nós sabemos, né, o que é certo e o que é errado. Então, a Dandione, ela pergunta, não está muito dentro do assunto, mas dá para... Se realmente a gente tem discernimento, né, para determinar sobre uma decisão, essa decisão é nossa ou é de Deus? Quando a gente toma uma decisão, ela é nossa ou é de Deus? Acho que é isso que ela quis perguntar. Bom, a decisão de praticar um ato bom ou mal não é de Deus, é nossa, né? É o livre-arbítrio, utilizando os meus conhecimentos, a minha vontade, é que eu vou praticar algo bom ou mal para o meu semelhante, porque a lei de Deus jamais vai me dar aval em qualquer coisa que eu vá fazer de mal ao meu semelhante. Essa decisão será sempre minha. Eu posso não entender as leis de Deus em profundidade, mas não posso também me furtar de saber
que as leis de Deus estão contidas em nossa consciência. Ainda mais num homem civilizado ao nosso nível, da nossa sociedade, nós sabemos muito bem quando estamos praticando o bem ou o mal. É só seguir a regrinha de Jesus. Isto que eu vou fazer ao outro vai lhe trazer benefícios? Se fosse eu no lugar do outro, eu gostaria que me fizessem ou não fizessem isso? Então a decisão será sempre nossa. Com certeza. E sabe que Deus ele nunca nos desampara. Ele está sempre do nosso lado ali. Na verdade, quem se afasta de Deus somos nós. Não é verdade? Deus está sempre ali. Está sempre estendendo a mão para a gente. Agora, cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, a gente tomar a decisão. Fazer o errado e o certo. Jesus nos ensinou no seu evangelho, né, ele ensinou o caminho das pedras. O que nós devemos fazer para, se nós quisermos ser felizes, queremos ter paz, queremos ter uma sociedade sem violência, sem guerras, nós temos que seguir os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Agora, infelizmente, a gente, né, desvia do caminho e, como eles dizem, né, que os Espíritos nos dizem, você aprende ou pela dor ou pelo amor. E, infelizmente, nós sempre, né, aprendemos pela dor, sofrendo as consequências dos nossos atos, e nós sofremos. Aí nós vamos aprender a ser isso que nós entender o que é o bem, fazer o bem, ajudar o próximo, como Jesus nos falou, né, fazer o bem, como o Francisco já falou para a gente, né, quando ele resumiu, né, os mandamentos, disse que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então isso é amor, é um amor absoluto, um amor universal. É isso que Deus quer da gente, que Jesus quer da gente. Que nós tenhamos amor universal, amar a todos igualmente, não só nossa família, como o Francisco falou para a gente no início. Queria falar com o meu amigo Nélio Luzi, lá de Macaé. Ele mandou para a gente aqui que em outubro, dia 8 e 9, vai ter a Feira do Livro Espírita Macaense. Tá? E depois nós vamos continuar falando, porque em outubro, nos próximos programas, nós vamos falar sobre a Feira do Livro Espírita Macaense. Tá? Depois nós vamos continuar falando. Então, não esqueçam, dia 10 de setembro agora, o 6º Encontro Espírita do 34º Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação, que são os centros espíritas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Essas casas todas estarão lá no dia 10, na Praça Porto Rocha, cada um com as suas barraquinhas, vendendo salgados, doces, tortas, caldos, pastel. Vai ter uma variedade enorme de refrigerantes. Vamos ter livros, CDs para vender, artesanatos, muitas coisas. Nós estaremos lá, eu, o Marcos, o programa Espiritismo em Foco vai estar lá com a barraca, um stand, e que nós vamos fazer lá para receber nossos amigos, né, Marcos? Vamos receber as pessoas, nós vamos fazer entrevistas, vamos levar lá um telão para a gente passar alguns programas, passar músicas, e vamos fazer uma sala de visita para que a gente possa bater um papo, conversar. E nós queremos que vocês que estão nos vendo agora, que estejam lá junto com a gente lá no dia 10, né, nessa confraternização das casas espíritas de Cabo Frio, de Arraial e de Búzios. Vai ser uma grande confraternização. E você, se puder, leve 1 quilo de alimento, tá, que você vai estar ajudando as famílias que recebem bolsas nas casas espíritas. Que tudo que for arrecadado vai ser, né, divididos entre as casas espíritas para as suas reuniões sociais, para as famílias, né, que precisam ainda de receber a cesta básica. Então, qual a pergunta que nós estamos, hein? É 639? Então o Francisco fala para a gente, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sempre, né, sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que praticou o mal porque alguém o colocou naquela situação é menos culpado do que aquele que o fez estar ali para praticá-lo, né? Porque cada um será punido não só pelo mal que haja praticado, mas também pelo mal
que, vamos dizer assim, patrocinou através de outro. Então, eu posso muito bem me utilizar de uma pessoa ignorante, né, ou de uma criança para fazer alguma coisa que eu sei que é mal e eu não quero fazer. Eu vou e mando ela, toma isso aqui, ela vai lá e faz. Mas a criança não tem, né, a culpa que eu não será culpado tanto quanto eu, que sou um adulto, que o mandei praticar aquele ato, né? Então, o mal vai ser, primeiramente, vai recair, primeiramente, naquele que tem, vamos dizer assim, a maior culpabilidade daquele ato, daquele crime ter sido praticado. Marina, obrigado, você é uma anja. A Marina, que eu falei que eu era chato, né? E a Marina disse que eu não sou chato. Gosta de me ver na televisão. Ela é uma anja. Tem anja? Tem anja? Deveria ter, né? Ela Tem anja. Ela é uma anja. Angélica, Obrigado, Marina. né? Você é maravilhosa. A Marina está fazendo uma pergunta aqui. Ao vermos um irmão sofrendo e pedindo para que dê fim à sua vida, o que pratica o ato? Podemos dizer que ele está praticando um ato de maldade? No caso, a eutanásia, quem vai praticar é um médico, né? Ou até um familiar mesmo, que está vendo um parente seu com um estado terminal, sofrendo muito, e o doente pede para que seja abreviado o seu sofrimento e dê cabo da sua vida. Quem comete a eutanásia está cometendo uma maldade? Você quer responder? Sim, a gente responde. Olha, a maldade, eu não diria, né? Porque a intenção da pessoa é até aliviar a dor, o sofrimento daquela outra criatura, que pode ser um parente seu, né? Uma criatura que ele muito ama. Mas os Espíritos nos esclarecem que nós não temos direito, né, de abreviar a vida de quem quer que seja por desculpa qualquer. Muito mais eu seria solidário àquela pessoa se soubesse, vamos dizer assim, cuidar dela, estar lá com ela, sofrer com ela, e não abreviar por alguns minutos. Quem sabe bastaria, muitas pessoas abreviam, e aquela outra criatura já iria imediatamente, por causa de um minuto, de uma hora, né? E ele também estaria sendo tolhido naquele sua dificuldade, que naquele seu programa, que seria de passar por aqueles sofrimentos, que não acontece as coisas na vida da gente por um acaso. Se aquela situação aconteceu, algo há que explique, embora mesmo às vezes a gente julgando, diz, mas aquele homem sempre foi bom, sempre foi bondoso, caridoso, e hoje em dia passa por isso, ele não merece. E os Espíritos nos esclarecem. Conheces essa criatura em profundidade? Ele é bom hoje, mas e ontem? E a história dele ontem? Quem conhece Francisco Rebouças de hoje não sabe o que ele praticou lá para trás, não sabe quais são suas dívidas para com a lei. Embora não seja uma questão de maldade, não é em conformidade com a lei de Deus. Às vezes não, quase sempre ou sempre, aqueles últimos dias, minutos e horas que aquela pessoa está passando no leito de dor, é o que ela precisa para se redimir. Perfeito. Às vezes nós estamos vendo um companheiro, um parente, numa cama, sofrendo os últimos dias, e horas e minutos de vida, e a gente pensa em abreviar, achando que está fazendo uma caridade. Na realidade, nós estamos complicando até além da nossa a vida dele, porque é aquele tempo final que ele precisa para se redimir, muitas vezes, que se ele está sofrendo, ele está, vamos colocar assim, pagando uma nota promissória divina que ele assinou e está em débito com Deus. Então, naquele momento, ele está se redimindo perante um passado tenebroso, de uma encarnação passada. Ele precisa passar por aquilo e nós vamos cortar a oportunidade. E ele vai ter que voltar para fazer esse tipo cumprir o restante da pena. Aí muitas vezes nós temos até crianças que ficam nascem e morrem, às vezes a gente nem sabe porquê, né? Aí, ó, faltando um pedacinho só. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Foi bom você falar e tocar nesse lado aí, o Marcos, porque também nós estamos falando do lado daquele que está pensando positivamente, em termos de
aliviar a dor, o sofrimento de uma pessoa. Há outros casos, né, que a gente não pode deixar de citar aqui, em que a verdade não é bem essa. Eu não quero ter mais trabalho, já estou cansado, eu estou gastando muito dinheiro, olha quanto eu vou gastar numa injeção dessa, numa daquilo, para alguém tomar conta. Então, é bom que a gente explique bem, aí, né? porque tem um lado e tem outro, tá? Você me perguntou nas pessoas que têm um coração, né, amoroso, que estão realmente interessados em ajudar aquela criatura que está naquele sofrimento. Porque existe também casos que não tem nada a ver, né? Agora, me diz uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu não pratico o mal. Nunca. Mas aproveito as oportunidades que alguém que pratica o mal e eu me beneficio. Isso é maldade? Você entendeu a pergunta, né? Hã? Não, eu não faço mal. Eu sou uma pessoa... Você não faz mal. Eu não faço mal. Mas eu me beneficio do mal que alguém faz. Alguém fez, você aproveitou. Que beleza, né? Eu estou fazendo maldade? Claro, Marcos. Ué, mas eu não fiz o mal, que foi o outro. É como se houvera praticado, né? Diziam os espíritos. Aproveitar do mal praticado por outrem é sinal que você avalia aquilo, aquela atitude. Talvez você não tivesse cometido por falta até de coragem ou por falta de oportunidade. Já que alguém fez, foi ele que fez, eu vou aproveitar. Então a gente dá um exemplo, por exemplo, aqui, para que as pessoas entendam. Alguém vai e arromba um supermercado, uma loja, né? Aí está todo mundo levando comida, levando isso, levando aquilo, eu passo por lá e falo, opa, não fui eu que roubei. Ou aquele caminhão que tombou na estrada? Aquele caminhão, né, de Coca-Cola, de leite, de gás que tombou lá na estrada, mas não fui eu que fiz capotar, não foi eu que arrombei. Está todo mundo levando, eu vou lá e levo. Mas que beleza, né? Assim é muito fácil, porque eu jogo a culpa no outro e saio de santinho, de bonzinho. Então, se eu fizer isso, na verdade, eu estou avalizando aquele mal. Eu não fiz, não fui o causador, mas estou participando dele. É sinal que eu estou de acordo com aquilo. Então tem outra coisa também. E aquelas pessoas que desejam, não faz mais desejo mal, Francisco? Tá certo. Como é que é? Como é que funciona isso? Que beleza, Renato. Bem lembrado. Há sempre virtude, né, naquele que tem um instinto, tem uma vontade, tem sugestões, não só do plano físico, de amigos, que muitas das vezes amigos, vamos fazer aquilo, vamos fazer alguma coisa que a gente sabe dentro de nós que está errado, né? E a sugestão também do mal que a gente tem, nós estamos num planeta de provas e expiações, nós ainda não somos espíritos depurados, então facilmente a gente se deixa envolver por essas sugestões, né? Então, se a gente tiver essa sugestão de amigo, de algum irmão desencarnado, e a gente pensar, né, direitinho, não, eu não vou seguir isso, porque eu sei que isso não será bom para mim, isso não está em conformidade com a lei de Deus, não vou praticar, há virtude nisso, porque ele venceu vamos dizer assim, ainda uma tendência que ele tem em si, né? Como é que a gente conhece o verdadeiro espírita? Não é aquele que é santo, porque não existe espírita santo. Né? Mas é aquele que luta para vencer suas más inclinações, né? De formas que, nessa situação, há sempre virtude naquele que combate em si uma tendência má, né? Ele, então, não aceita praticar o mal, mesmo que alguém tenha sugerido a ele, mesmo que ele tenha vontade, a vontade está dentro dele, porque nós ainda somos criaturas imperfeitas, né? Então, você falou para a gente. Daqui que se aproveita do mal praticado para se dar bem, está errado. Aquele que deseja também. E aquele que não faz nada, que fica quietinho ali, que não faz o bem nem o mal, mas não faz nada. E esse aí? Como é que fica a situação desse aí que não pratica nada, fica quietinho? Bom, não fazendo mal já é até uma boa coisa, né? Mas não basta. Nós não estamos aqui a passeio, todos nós temos trabalhos a executar, a começar com nós mesmos, né? Porque a principal, vamos dizer, a missão minha é me elevar, progredir moralmente e depois tentar arrastar aqueles que comigo convivem, de formas que não fazer o mal apenas não basta, nós temos que fazer o bem
com todas as nossas forças e as nossas possibilidades. Porque simplesmente não fazer o mal, a gente pode estar caindo em um outro, porque nós seremos cobrados não só pelo bem que deixamos pelo bem que não fizemos, como pelo bem, né, como pelo mal que surgiu de um bem que eu não pratiquei. Então eu vou dar aqui um exemplo. Uma criança vai correndo, atravessando uma rua, eu estou aqui, estou vendo, e eu não faço nada para evitar um possível mal. Eu não estou fazendo mal a ninguém. No meu modo errado de pensar, aquela criança vai atravessar uma rua perigosa. Se ela atravessar e eu disser, eu estou passando assim, não, o pai está aí, deve estar por aí, o pai que cuide, ele não é meu filho, né? Então a criança vai atravessar a rua. Se acontecer alguma coisa com aquela criança, eu serei também responsabilizado perante o tribunal divino, porque eu deixei de fazer um bem que ocasionou um mal lá na frente. Com certeza, nós nunca, né, podemos nos omitir, não é verdade? Exatamente. Porque nós estamos aqui, nós viemos, como você falou, nós não viemos aqui a passeio nesse planeta, nós viemos aqui para crescer, para evoluir, para nos melhorarmos como pessoas, como seres humanos, evoluirmos como espíritos, né? E nós temos que estar sempre atentos a isso, sim. Nós temos que fazer o bem sempre. Ainda estamos engatinhando, mas nós temos que estar praticando diariamente para que a gente se torne um hábito, né? Se torne uma coisa normal nas nossas vidas, praticar o bem. Porque nós já estamos vendo aí na nossa sociedade, por isso, né, que as pessoas não se importarem com os outros, viverem enclausurados nas suas casas e tentando ignorar o que está acontecendo em volta de si, é que hoje nós estamos vivendo muito essa violência, essa confusão, por omissão das pessoas. As pessoas estão se omitindo, achando que se omitir, elas estão ajudando em alguma coisa. Pelo contrário, não estão. Está fazendo com que piore mais ainda a situação das pessoas, né, da sociedade, porque nós vivemos, é uma lei de Deus, a lei de sociedade. Então, cada um de nós tem a sua experiência de vida, tem o seu conhecimento. Nós estamos aqui para trocar conhecimentos. Eu sei alguma coisa que eu passo para o Francisco sabe uma coisa que passa para mim, que passa para o Marcos. Você que está me vendo aí, sabe muitas coisas que pode passar isso, e com essa sua ação você pode ajudar as pessoas. Essa troca de informação é que faz a sociedade crescer, evoluir. É por isso que não fica estagnada. E se nós ficarmos quietinhos, né, no local isolado, achando, né, que tem muitas pessoas que fazem isso, né, Francisco? Tem. Que se isolam, vão para uma montanha, vão para um local, uma caverna, e ficam lá anos e anos e anos lá, né, isolados da sociedade, achando que estão fazendo alguma coisa de bom. Não estão se omitindo, estão deixando de fazer o bem, não é verdade? E vão ser responsabilizados por isso. Nós temos que fazer o bem sempre. Nós vamos pedir agora o nosso apoio, que vão ficar faltando 20 minutos para o nosso programa, então, terminar o nosso programa, então pedir agora um apoio cultural e voltamos já para bater esse papo que está maravilhoso hoje com o Francisco. Então, vamos lá ao nosso apoio cultural. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Lava Jato Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Zé Marco da Laje, prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Antes de iniciar o programa agora após o intervalo, eu gostaria de falar que o Renato ficou muito bonito com essa camisa lilás dele. Quando chegar a vez dele fazer a pergunta, vocês podem admirar que é bonita. Ele ficou chocante. Ganhou, ele falou agora que ganhou no Dia dos Pais.
eu não usaria. Não combina Lilás comigo. Francisco. Pois não. Ah, meu Deus. Você falou algumas perguntas atrás que quando o indivíduo comete o mal sob uma ordem, quem deu a ordem, que é o superior dele, tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim, perante Deus, porque determinou que o subalterno fizesse o mal. E o subalterno teria a opção de escolher fazer ou não, e obedeceu, e ele também tem culpa, mas em escala menor. Mas a pergunta que eu quero fazer vamos colocar que o indivíduo não tenha condição de se recusar a cometer a maldade. Se é que você pode dizer que seja maldade. Vamos dar um chute. Um pelotão de fuzilamento na época da guerra. Vamos dar um exemplo. Pô, o soldado chegou lá, o comandante mandou fuzilar o cara lá, ele é obrigado a executar. Se ele não o fizer, ele é que vai ser executado. Muitas vezes, nas câmaras, homens eram obrigados a cometer atrocidades, porque se eles não o fizessem, eles é que seriam trucidados. Então, veja bem, ele fica sem opção de escolha. Ou faz, ou morre. Então, neste caso em que o indivíduo está cometendo uma maldade aos olhos, vamos dizer assim, obedecer uma ordem, para executar alguma coisa contrária às leis divinas, ele também, aos olhos de Deus, comete o mal? O mal é sempre o mal, por maior que seja a desculpa que a gente vai dar. É claro que aquele que determinou, ele não tem outra saída, ele vai fuzilar o semelhante, muitas das vezes chorando por dentro, né? Mas ele está cometendo um crime, ele está matando uma pessoa. A culpa maior é daquele que mandou, é sobre ele que vai cair a responsabilidade, porque aquele soldado está fazendo uma coisa até se livrando da morte, né? Buscando se livrar e ele para o lugar do outro. Ele também poderia se recusar a uma ordem e ir para lá, eu não aceito matar meu semelhante, eu prefiro morrer. Então o tribunal divino ia entender que ele não queria se suicidar com aquilo, indo contra a ordem do seu superior. Ele não seria um suicídio, ele apenas não gostaria e não cometeria aquele ato. Mas nesse caso que você está falando, ele está defendendo da pátria dele, né? E sob uma ordem superior. Então, o mais culpado será aquele que determinou ele fazer aquilo, porque ele está cumprindo uma ordem em nome de sua pátria, em nome de alguém que está representando a sua pátria. Rapaz, todas as perguntas que a gente colocou aqui, de uma forma ou de outra, nós não gostaríamos de estar na pele dessas pessoas. É uma situação complicada, porque, bom, e já que é uma situação complicada, vou colocar uma situação de alguém complicado também. Existe alguém que pela sua posição esteja impossibilitado de fazer o bem? Isso não existe. Não há quem não possa praticar o bem. Somente o egoísta não encontra oportunidade de fazê-lo. Basta que a gente esteja em contato com outro semelhante, na sociedade, na família, que nós temos essa possibilidade, né? E só, como os Espíritos dizem, o cego, pelo egoísmo, não encontra nenhuma oportunidade de fazê-lo. De formas que não existe, por pior que seja a minha situação, em uma cama, nós já tivemos exemplos aí de pessoas que, mesmo numa cama, fizeram muito mais do que nós que temos toda a saúde do corpo físico, né? Então não existe isso, porque até com uma prece você está ajudando o seu próximo. Então quem é que não pode fazer uma prece? De formas que não existe ninguém neste mundo que não tenha oportunidade de fazer o bem diariamente e a todo momento. Isso aí. Bom, terceiro sarau da Casa René Peça, dia 3 de setembro, 7 da noite, sábado agora, né? Música, esquete e poesia. Após o sarau, teremos o tradicional festival de torta. Esperamos por você, hein? Rua São Luís, esquina com Rua Porto Alegre. Você vai ali pela rua fazer uma comercial. Você vai pela Rua da Salineira, lá, vai embora. Passa pela rodoviária, Rua da Salineira, Rua Porto Alegre. Vai lá embora. Lá na esquina, uns 500 metros lá na frente, uma esquina lá direito, na próxima lado da Salineira, uma casa azul de esquina, Rua São Luís, esquina com Rua São Luís.
nas Palmeiras. Então vai ser sábado, terceiro sarau. E eu queria falar uma coisa que o Renato divulgou no dia 10 de setembro, passando esse sábado, o outro, às 7 da noite, na Praça Porto Rocha. Vai ser um terceiro encontro espírita. Muito bem, vai ter barraca, um bocado de coisa lá. Só que o Renato convidou um montão de espírita para ir para lá, aqui agora no programa, e esqueceu de avisar. Você que não é espírita, meu amigo, está convidado também. Na realidade, este encontro é principalmente para você que não é espírita. Porque lá você vai conversar conosco, você vai comprar livro, CD, DVD, vai se instruir, vai ter música espírita. Então, esses eventos não é confraternização espírita. É que vai muito espírita. Espírita é um cara que vai em tudo quanto é reunião espírita. Mas, na realidade, isto tem o objetivo de divulgar o espiritismo e fazer com que aquele que não é espírita participe. Então você, meu amigo, que está me assistindo, eu faço esse apelo. Vá no dia 10 de setembro, 7 da noite, na Praça Porto Rocha. Você vai encontrar a cara feia do Renato lá e a minha bonita. Porque, e eu vou falar para ele ir com aquela camisinha lilás ali, que ele está uma gracinha com essa camisa lilás. Vai me dar de presente. Muito bem. Você disse, vamos lá. Oi? O que é 644, Renato? Você quer que eu faça a pergunta 644? Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Essa pergunta aqui é legal. Haverá, para certos homens, o meio onde se acham. Um indivíduo que... Vê se eu entendi a pergunta, que não fui eu que fiz essa pergunta, foi o Renato. Um indivíduo que nasce numa favela, envolvido ali com a vizinhança, no crime, com tráfico, essas coisas. Não representa a causa primária de muitos vícios e crimes que essa pessoa possa cometer no futuro? O meio onde ela vive? Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a você pelo convite, né? Realmente, esse evento aí não é só para espíritas. Pelo contrário, é para todo o povo, né? Porque no espiritismo não tem essa de ser só para espírita, não. É para todos, né? Bom, na verdade, meu caro Marcos, existe sim, né? Mas ainda aí, nesse caso, os espíritos nos explicam que foi uma prova pedida pelo espírito para que fosse testado, né, naquela sua deficiência, para ter ele o mérito de resistir a esse tipo de tentação, né? De formas que aquele que está numa situação dessa, a gente não vai negar que ele tem muito mais condições de se envolver com os problemas daquela comunidade do que nós que não estamos naquela situação. Mas mesmo aí os espíritos nos explicam que é uma prova que o espírito pediu para vencer aquelas tendências dele naquele problema, naquela situação. Com certeza. Então, ó, como o Marcos falou, a conversa é para todos nós, né? Tá? Vamos estar juntos, vamos... É uma oportunidade grande que as pessoas bonita dele, que não conhecem a doutrina espírita de conhecer. Vai ter uma livraria lá imensa, que vai ter todas as obras básicas e as subsidiárias, muitos livros que você possa comprar, ler. Vai ter um stand lá de divulgação, vão ter pessoas lá para tirar suas dúvidas sobre o que é o movimento espírita, falando sobre a Federação Espírita, sobre a CERJ, né? Todas as informações que você queira saber sobre o espiritismo e como ele é organizado, vai ter lá pessoas na barraca de divulgação. Vai ter também uma barraca da Comerge, né, que é a confraternização das mocidades espíritas, que é todo ano, né, que nós nos reunimos com jovens. Vai ter uma barraca lá também para falar para as pessoas sobre esse evento que é Comerge. Nós vamos estar lá e outros. Vamos estar juntos lá, vão vir cantores daqui da nossa região e cantores também. Outro sorteio, o sorteio é dia 31, é dia 31 de agosto, hoje é dia 24 ainda, meu filho. 22, hoje é 22. Não, hoje é 24. 24, né? Mais 7, 31. É isso aí, dia 31, é
O sorteio é só realmente na segunda-feira que vem. Então nós vamos estar junto lá, todos nós juntos, vamos estar lá nesse evento. O Marcos está pensando que o sorteio é hoje, não é hoje não? Não, é hoje sim, tá errado. É hoje, 31 é hoje. Então nós vamos estar... 29 eu estive ontem lá no... isso mesmo, tá certo, é isso mesmo. Então nós vamos... hoje é dia 30. É dia 30 aí. Desculpe, eu estou viajando realmente. É hoje. O sorteio é hoje. A Sueli tem toda a razão que... minha cabeça é semana que vem, mas é hoje mesmo, hoje é dia 30, tá certo? Hoje é dia 29. É isso mesmo. Então nós vamos sortear então, daqui a pouco, vou pedir ao Francisco para sortear para a gente, né, esses 2 livros, e vamos estar junto lá, com certeza lá participando desse evento, que vai ser maravilhoso, e nós vamos estar juntos lá. Vão vir cantores de fora para cantar músicas espíritas, nós vamos ter um palco lá, com vários cantores, vamos ter CDs, vai ser muito legal. Nós vamos passar rapidinho a nossa apoio cultural e voltamos já para a gente, nos 10 minutos finais, para a gente fazer o sorteio e pedir aqui as despedidas aqui do meu amigo Francisco Rebouças. Voltamos já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Lava Jato, Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior. Zé Marco da Laje, prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Então nós voltamos no nosso apoio, falar de novo para vocês do encontro de família que vai ter no Centro Espírita Amor e Caridade no dia 18 de setembro, tá? É um domingo, vai ser das 9 às 17 horas, você pode levar toda a família, pode levar as crianças, que vão ter lá pessoas evangelizadoras para ficar com as crianças, enquanto nós estaremos juntos lá, estudando sobre esse assunto, e o tema vai ser: já trouxestes Jesus para o teu lar? Esse vai ser o tema que vai ser discutido lá no encontro de família, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, que fica ali na rua Meira Júnior, 90, ali na passagem. A inscrição pode ser lá no próprio centro ou no site www.ceac-org.com.br. Então, vai ter um almoço, vai ter refrigerante, sobremesa e a R$10, tá bom? Então vai ser também um evento muito legal. Todo ano acontece lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Nós vamos fazer mais uma pergunta. Para certos homens, Francisco, não, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Quer dizer, ele está vivendo ali naquele ambiente ali. Para ele sair disso, não se deixar levar, é uma coisa que é muito difícil das pessoas, é quase que irresistível. Bom, Renato, os espíritos nos esclarecem que arrastamento, sim, existe porque você está naquela atmosfera. Irresistível, não. Porquanto mesmo na atmosfera do vício, muitos exemplos a gente tem tido aí de pessoas que souberam, né, se sair naquele ambiente de forma extraordinária, ajudando aquela comunidade, porque, como nós falamos na pergunta anterior, ele pediu uma prova para ser testado naquela situação, e então ele conseguiu, com sua influência, né, resistir ao mal. Tem muitos exemplos disso aí, a gente vê criaturas que dão aulas nas favelas, que lidam diariamente com crianças que têm em volta a criminalidade, o vício,
aquele clima pesado, e nem por isso todo mundo que mora naquela comunidade que tem aquela situação é bandido, né? De formas que arrastamento, sim, ele tem muito mais condições de se envolver com aquela situação. Agora, irresistível não. É verdade. Eu tenho com esses casos, eu tenho um amigo que se formou comigo, dentista, e ele tinha esse problema. Ele morava numa localidade bem carente e os amigos dele todos, praticamente todos, se envolveram com vícios, com tráfico. Crimes. A maioria deles morreram. E ele, viveu naquele meio ali, ele conseguiu sair, estudou, fez seu curso, entrou para a faculdade. Depois, de formados, entramos juntos para a Marinha, ficamos na Marinha, né, como oficiais da Marinha, e ele conseguiu. Ele é um exemplo vivo disso. Eu convivi com ele até hoje. Nós convivemos, estamos sempre em contato. E eu conheci os pais dele, conheci o irmão dele, a irmã, os amigos dele. E realmente, é esse caso que você falou aí. Esse é o caso real que eu participei desse caso. Então, nós vamos fazer o nosso sorteio agora. Marcos, anota aí depois atrás. Então, vamos sortear os dois livros. Primeiro, nós vamos sortear esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto Campos. Então, Francisco, por favor, pega um nomezinho aí pra gente. Pode ler. O nome e o bairro. É Adinólia, é isso? Adinólia, bairro Jardim Esperança. Isso, é do nosso bairro Jardim Esperança, onde é o Ceareiros do Bem. Então ela ganhou o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, mais um nomezinho que vai ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Valéria Coutinho, Vila Nova. Então, Valéria Coutinho, Vila Nova, ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Francisco, então, queria que você agora desse para os nossos amigos, nossos telespectadores, as suas palavras finais e mandando uma mensagem aí para os nossos amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, a alegria de estar aqui com todos. Pedir a Jesus, ao Mestre de Nazaré, que continue envolvendo a todos daqui, desta casa, a você, Renato, ao nosso amigo Marcos, todo o movimento espírita aqui de Cabo Frio, porque o espiritismo precisa sair das casas espíritas, ganhar a rua, conquistar o povo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o cristianismo oriundo de Jesus de Nazaré, aquele primitivo mesmo que Jesus veio nos trazer, explicado à luz do espiritismo, que é uma doutrina de fé raciocinada. Ninguém pode ser espírita porque fulano falou, cicrano disse. A gente precisa ser espírita porque vai estudar o espiritismo e o espiritismo vai nos despertar para as coisas divinas, para as coisas de Deus, para o bem que nós precisamos fazer aos nossos semelhantes. Então eu deixo minha mensagem de muita paz e meu desejo sincero de que o movimento espírita aqui em Cabo Frio cresça e floresça e que o nosso Renato, o nosso Marcos continuem com esse programa extraordinário que a gente já está se habituando a assistir lá em Niterói. Graças a Deus. Francisco, muito obrigado. Tá? E depois nós vamos, mais para frente, vamos agendar uma outra vinda sua aqui em Cabo Frio, aqui no nosso programa. E dizer que semana que vem nós vamos ter aqui a Beth Campos, lá do nosso Fonte de Luz, Centro Espírita Fonte de Luz, e ela vai falar para a gente